Mais de 30 anos se passaram e o drama das famílias de desaparecidos políticos durante a ditadura ainda não terminou. 28 anos é que abriu a vala, mas que a gente procura esses corpos tem mais de 40, né? E a gente insiste, esperança é o que não nos falta. Mas uma conciliação garante. O trabalho de identificação das ossadas encontradas no cemitério de Perus, em São Paulo, vai continuar. Chorume, o líquido que sai dos lixões, se infiltra no solo e polui o meio ambiente. Estou dentro do meu barco, olha só, indo em direção para dentro do manguezal. Agora vocês viram aqui, ó. Olha só o que está acontecendo. Chorume descendo de milhões e milhões de litros de chorume descendo para a Baía de Guanabara. A Justiça determinou procedimentos de segurança para que o chorume de aterros sanitários pare de poluir rios na Baixada Fluminense. Perigo nas estradas. A rodovia BR-101 é conhecida como a Estrada da Morte. Foi nela que o motociclista Luiz Felipe bateu de frente com o carro e perdeu a namorada. Quando cheguei no hospital, os médicos viram que eu tinha lesionado o fêmur, né? Tinha quebrado o fêmur, tinha quebrado os 2 pulsos e tinha deslocado a clavícula. Luiz entrou com ação contra o DENIT por má sinalização na rodovia. O que aconteceu? Veja agora, no Via Legal. A ditadura militar no Brasil foi de 1964 a 1985. Mais de 30 anos depois, famílias ainda esperam notícias de desaparecidos políticos. Em São Paulo, mais de 200 ossadas encontradas no cemitério de Perus aguardam para serem identificadas. Uma conciliação feita pela Justiça entre governos, Ministério Público e a Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, garantiu mais de R$200 mil para que os trabalhos continuem e que amostras de DNA das ossadas sejam enviadas para análise fora do Brasil. Milhares de pessoas foram presas e centenas delas torturadas e mortas durante o regime militar. Na década de 90, esta vala clandestina foi descoberta no cemitério Dom Bosco, em Perus, na zona norte de São Paulo. Desde então, os restos mortais de desaparecidos políticos, enterrados como indigentes, começaram a ser levados para análise em laboratórios de universidades do estado. A identificação da ossada mais recente foi divulgada em fevereiro deste ano. A do paulista Dimas Antônio Casemiro, dirigente de um movimento revolucionário. Ele foi a 4ª pessoa a ser identificada quase 50 anos depois da ditadura. Mas que enche de esperança as famílias e ex-guerrilheiros que sobreviveram às torturas. 28 anos é que abriu a vala, mas que a gente procura esses corpos tem mais de 40, né? E a gente insiste, esperança é o que não nos falta. A demora na identificação das ossadas fez com que parentes das vítimas levassem o caso para o Ministério Público. Os procuradores acionaram a Justiça Federal contra a União para que os trabalhos nas instituições de ensino não fossem mais paralisados por descaso ou falta de verbas públicas. E depois a União acabou montando esse grupo de trabalho Perus, nem tanto por conta da ação, mas porque na época as autoridades se comprometeram. E então a União tinha pedido a extinção dessa ação, porque havia o grupo de trabalho Perus. E o Ministério Público Federal na época não concordou com a extinção, porque não havia garantias de continuidade do trabalho. E dito e feito, quando chegou em 2015 com o impeachment, houve total paralisação dos repasses por parte do Ministério da Educação e a Unifesp chegou até a ameaçar não continuar com os trabalhos porque não tinha mais verbas. A primeira instância da Justiça Federal determinou uma inspeção no laboratório da Universidade Federal de São Paulo e constatou que a análise das 1000 caixas de ossadas continuava e teve avanços.
O processo foi encaminhado para o Gabinete de Conciliação aqui do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que começou a fazer reuniões periódicas para acompanhar os trabalhos do grupo de Perus. Foi estabelecido um cronograma de identificação do trabalho feito pelo CAF, que é o Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Unifesp, de identificação dessas ossadas e de envio do material genético para o laboratório internacional. O que está sendo feito hoje é só avaliar se o cronograma que foi estabelecido inicialmente está sendo cumprido ou se há necessidade de alguma revisão. Nas audiências, ficou acertado o repasse de cerca de R$400 mil para a continuidade dos trabalhos. Dinheiro que sairá do orçamento dos Ministérios dos Direitos Humanos e da Educação. A verba vai garantir que amostras de material genético continuem sendo enviadas para um laboratório especializado na Europa. No ano passado, a Unifesp mandou 100 amostras de DNA. A previsão é de enviar mais 200. Para a procuradora, um trabalho que não pode mais parar. Um trabalho importantíssimo, porque essas ossadas estavam exumadas desde 1990, esses trabalhos paralisados, e pela primeira vez é adotada essa tecnologia de identificação envolvendo tanta análise antropológica, histórica e genética ao mesmo tempo. E houve a identificação com total margem de segurança do Dimas Antônio Casimiro. E Dona Crimeia vai continuar acompanhando de perto o trabalho do Grupo de Perus, que tenta identificar os outros 40 desaparecidos políticos. Apesar de nunca ter encontrado o corpo do ex-companheiro, morto em outro estado, na guerrilha do Araguaia, ela divide a dor e a angústia das famílias. As esposas estão assim que nem eu, de cabelo em branco, né? As mães já morreram, então agora são os filhos. E eu acompanho, eu acho que a gente tem que permanecer nessa luta. Certamente nós não vamos conseguir encontrar todos, eu acho que muitos restos mortais foram destruídos, mas resgatar a história disto. A BR-101 é uma das estradas mais perigosas do Brasil. Não é à toa que é conhecida como Rodovia da Morte. No sul do país, um motociclista que sofreu um acidente grave e perdeu a namorada reclamou da falta de sinalização e processou o DENIT, o departamento responsável pelas estradas brasileiras. O repórter Marcelo Magalhães foi até Tubarão, em Santa Catarina, e mostra essa história pra gente. A cidade de Tubarão fica no sul de Santa Catarina. Tem pouco mais de 100 mil habitantes e é cortada pela BR-101. Milhares de veículos passam pela rodovia todos os dias. Em média, são 35 mil veículos passando diariamente aqui no sul do país. E em dias de pico, feriadões, datas festivas, esse número aumenta para 45 mil. Luiz Felipe é um dos tantos moradores que usam a BR-101 diariamente. É bem difícil, porque tem muitos que respeitam, muitos não respeitam. Então, às vezes vai quem quer e se tranca tudo, às vezes tu não consegue nem passar, tu fica trancado por horas num trânsito que é muito difícil. Numa dessas viagens, ele quase perdeu a vida. Sim, para evitar o congestionamento ali, como eu falei, né? Peguei, entrei. No que eu entrei, eu me deparei de frente com a Santana Quanto. Quando eu cheguei no hospital, os médicos viram que eu tinha lesionado o fêmur, né? Tinha quebrado o fêmur, tinha quebrado os 2 pulsos e tinha deslocado a clavícula. Onde depois eu tive mais complicação ainda quando eu estava no hospital. Eu tive uma parada respiratória, tive quase um começo de embolia pulmonar, onde eu quase vim a óbito também. No local onde ocorreu o acidente, a rodovia ainda não estava duplicada e a sinalização era precária. Por lembrança, não tinha nada. Não tinha sinalização, não tinha iluminação, não tinha nada, nenhuma lombada. O motociclista sobreviveu, mas a namorada dele, na época, não resistiu e acabou falecendo. Abalado, o jovem entrou na justiça contra o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, e pediu indenização por danos morais e materiais.
Ajuizamos com pedidos de dano material, que foi o dano causado à motocicleta do nosso cliente, e o dano moral, pelo sofrimento dele, que ficou hospitalizado 13 dias, que sofreu uma cirurgia, e pela morte, pelo sofrimento emocional, pela morte da namorada. Não é que eles se davam muito bem, estavam muito bem e aconteceu isso. Antes de dar a sentença, o juiz da primeira vara federal aqui de Tubarão tomou uma decisão. Ele pegou o carro da justiça e foi fazer uma inspeção no local onde aconteceu o acidente para conferir a real situação da rodovia. Um vídeo foi gravado na época durante a inspeção e mostra que mesmo após a duplicação da BR, o perigo ainda continua para os motoristas. A gravação flagra o momento em que um grupo de assessores que acompanhou o magistrado quase bateu em outro veículo, que vinha em sentido contrário. Nossa equipe esteve no local e verificou que não há placas que alertem sobre a pista lateral de mão dupla. E apesar de, depois do acidente do Luiz Felipe, terem colocado esse pare na pista, a caminhonete que vinha no sentido contrário não parou. O juiz acatou o pedido e condenou o DENIT a pagar indenização por negligência e má sinalização da BR. Houve recurso ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mas a decisão foi mantida. Encerrada a instrução, o processo foi para o juiz para prolatar a sentença. Ele não se sentiu suficientemente esclarecido e ele buscou, então, a realização de uma prova que se chama inspeção judicial. Ele foi no local para olhar os fatos. Na dúvida sobre o que realmente tinha acontecido, ele fez a coisa mais óbvia que se pode fazer, mas que poucos magistrados têm o tino de fazer, ele foi lá olhar. Então, utilizando da ferramenta processual da inspeção judicial, ele saiu do seu gabinete e foi lá no local dos fatos para olhar o que aconteceu. Luiz Felipe vai receber indenização de R$50 mil por danos morais e materiais. Decisão que ele espera sirva de alerta para evitar novas tragédias. Ainda bem que eles conseguiram hoje melhorar a rodovia, botaram pelo menos uma sinalização, alguma coisa. Não que melhorou 100%, porque tem muitas coisas que acontecem, mas é bom ainda mais eles aprenderem o erro que eles cometeram. O Brasil não deveria mais ter lixões desde 2014, quando foi aprovada a Política Nacional de Resíduos Sólidos. O rejeito que não pode ser reciclado teria que ir para aterros sanitários adequados, que impeçam o chorume de se infiltrar no solo. Mas isso ainda não acontece em todo o país. No Rio de Janeiro, o chorume de aterros sanitários ainda polui rios da Baixada Fluminense. E a Justiça teve que determinar procedimentos de segurança para impedir que esse crime ambiental continue acontecendo. É o tipo de lugar que qualquer um chamaria de paraíso, de tão bonito. Mas a cor escura da água, o lixo flutuante e o cheiro forte de podre não deixam dúvidas. Este é um dos lugares mais poluídos da Baixada Fluminense. Navegar pelo rio Sarapuí só em barcos pequenos a remo. Qualquer tentativa de motor acabaria em hélices emperradas pela lama do assoreamento. Resultado de tantos dejetos lançados ao longo de 36 quilômetros do rio que atravessa 6 municípios. Sem peixes, os pescadores da região decidiram catar caranguejos nos manguezais para sobreviver. A ideia não foi muito longe. Eles descobriram que o lugar, considerado berçário natural de várias espécies marinhas, vem sendo contaminado pelo chorume, como mostra esse vídeo gravado recentemente. Só dentro do meu barco, olha só, indo em direção para dentro do manguezal. Agora vocês viram aqui, ó. Olha só o que está acontecendo. Chorume descendo de milhões e milhões de litros de chorume descendo para a Baía de Guanabara. Eu tenho mostrado isso aqui várias vezes. O flagrante foi registrado pelo presidente da colônia de pescadores de Duque de Caxias. Eu fiquei assim de plantão dentro do mangue, tentando procurar mostrar para as autoridades ou para alguém que podia nos ajudar a parar com aquilo. O chorume é resultado da decomposição de matéria orgânica depositada em aterros sanitários.
O líquido escuro tem na composição várias substâncias poluentes, capazes de contaminar o solo e lençóis freáticos. No caso do rio Sarapuí, o chorume vem do aterro metropolitano de Gramacho, instalado às margens da Baía de Guanabara, em Duque de Caxias. Na época em que surgiu, não havia leis ou preocupações com o meio ambiente. No auge das atividades, o lugar chegava a receber 9.000 toneladas de lixo por dia, vindas de boa parte da região metropolitana do Rio. Era considerado o maior aterro sanitário da América Latina. Às vésperas da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Natural, mais conhecida como Rio+20, as atividades foram encerradas. Mas para os ambientalistas e moradores, os problemas continuaram. O lixão foi instalado na década de 70, em cima de uma área de manguezal. 1.200.000 metros quadrados foi aterrado e no momento em que ele foi desativado, que era às vésperas da Rio+20, né, o que nós percebemos foi uma grande operação política e midiática e que na prática não solucionou os problemas. Tem a questão da água, né, que é todo o nosso lençol freático, todo contaminado. A população que mora naquele entorno não tem saneamento básico de nenhum tipo, entendeu? Então, poços que são usados são águas contaminadas, isso gera problema de pele, problemas respiratórios. Depois de uma licitação, a empresa Novo Gramacho Energia Ambiental ganhou o direito de extrair, processar e transportar o biogás gerado no aterro de Gramacho no regime de concessão de 15 anos. O contrato foi feito com a Companhia de Limpeza Urbana do município do Rio, que é a dona do terreno. Mas a mudança não impediu que o lançamento irregular de chorume continuasse. Uma fiscalização do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA, comprovou o problema. E mais, que os exames de qualidade da água feitos até então poderiam não revelar a realidade. Os estudos anexados ao processo indicaram que o monitoramento do chorume era feito através de amostras de água coletadas na Baía de Guanabara e também no rio Sarapuí, só que depois da faixa de manguezal. A Justiça Federal entendeu que isso poderia camuflar possíveis vazamentos e determinou que outros 3 pontos de coleta fossem instalados. O juiz federal Eduardo Oliveira Horta Maciel, que analisou o caso, determinou que a empresa defina novos marcos de monitoramento. Ele explica que o contrato prevê a responsabilização da concessionária caso algo dê errado, mas a licença ambiental concedida pelo Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, não previa um acompanhamento adequado. Infelizmente, a Baía de Guanabara, como sabemos, sofre ainda um processo de poluição de outras fontes. Portanto, era necessário que o monitoramento não só visasse a faixa do rio Sarapuí e da Baía depois do manguezal, mas também antes do manguezal, porque ali você tem certeza de que a eventual poluição encontrada ali é proveniente do aterro. Ela não se mistura, por exemplo, com a poluição que vem de outras fontes. Por isso, a decisão determinou também ao INEA que nos próximos licenciamentos de atividade ambientalmente relevante no local, que sempre exija um monitoramento capaz de efetivamente diagnosticar se a atividade de tratamento do chorume e também do manejo do passivo ambiental de Gramacho está sendo feita de maneira eficiente. Ainda cabe recurso da decisão. Enquanto o processo corre, ambientalistas lamentam as oportunidades perdidas com a degradação do meio ambiente. A poluição da Baía de Guanabara, ela gera um prejuízo aqui para o estado de Janeiro de 30 bilhões de reais por ano. Uma área como essa aqui poderia ser um local para pesca artesanal, para o turismo, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Lembrando, inclusive, que aqui há projetos de estação de barcas aqui em Duque de Caxias, em Magé. Há todo um planejamento para a revitalização do fundo da Baía de Guanabara. Agora, para isso acontecer, nós temos que controlar essa grande fonte de poluição que é o vazamento de chorume aqui.
Gilcinei mostra um colega que volta para casa com um barco cheio de garrafas plásticas. Com a falta de peixes no rio e caranguejos no mangue, o jeito é sobreviver da reciclagem do lixo encontrado por todos os lados. O experiente pescador desabafa. Já está acostumado com o churume que a gente nem quer fazer mais nada. Entendeu? A gente só conta agora com um milagre de Deus mesmo. Quem tem um bichinho de estimação sabe que eles são quase integrantes da família. Mas e no caso de animais silvestres? Em Minas Gerais, o dono de um papagaio conseguiu o direito de ficar com a ave depois de uma ação julgada pela Justiça Federal. Veja essa história na reportagem de Roberta Nunes. Uma paixão que está declarada por toda parte, na roupa, nas paredes, na geladeira e até na proteção do celular. Gato é aquele bicho que, se você nunca teve gato, você não sabe como é que é, mas quando você tem o primeiro gato, você já se apaixona. E que paixão, viu? Rochelle não se conformou só com um gatinho, não. Eu tenho 12 gatos e 2 cachorras. Cães e gatos, quando bem cuidados, como é o caso dos animais da Rochelle, não tem problema ter muitos em casa. Até porque esses bichinhos domésticos são mesmo para fazer companhia e levar alegria para seus donos. Agora tem gente que prefere ter em casa animais mais exóticos, como um papagaio, por exemplo. Mas aí já não é tão simples assim. Animais silvestres não podem ser retirados da natureza sem autorização. É crime. Não existe domesticação de animais silvestres, né? O que existe é a compra de animais silvestres legalmente criados e comercializados por empreendimentos autorizados, né? Então, o particular, a pessoa, quando ela quer ter um animal silvestre em casa, um animal diferente, ela tem que procurar um empreendimento autorizado e fazer a compra desse empreendimento. Ela não pode, de forma alguma, fazer a captura desse animal da natureza, porque isso é considerado crime ambiental. Mas em Minas Gerais, um homem resolveu criar um papagaio, como este aqui, em casa e sem autorização legal. Mas a polícia identificou a ave e fez a apreensão do animal. O homem foi autuado pelo IBAMA, que aplicou uma multa de R$5.000 por manter um bicho da fauna silvestre em cativeiro. Inconformado com a ação do IBAMA, ele procurou a justiça. O juiz de primeira instância considerou correta a ação do Instituto, que apenas cumpriu o que está previsto na Lei de Crimes Ambientais. O caso foi parar no Tribunal Regional Federal da 1ª Região em Brasília. O TRF1 levou em consideração outras questões. Ao analisar o caso, o desembargador Souza Prudente entendeu que, como o papagaio estava sendo bem tratado e não foi identificada exploração comercial, o melhor para a ave seria permanecer no lar em que já estava adaptada. Mas o procurador federal, Davi Cavalieri, alerta que este é um caso isolado e que as pessoas que desejam ter animais silvestres devem seguir os critérios legais. É necessário que o cidadão busque o órgão competente para sua própria segurança. O IBAMA ele não quer tirar nenhum tipo de vínculo afetivo do cidadão com o seu animal de estimação, animal da fauna silvestre que seja, mas é necessário que haja a devida regularização junto aos órgãos competentes para a própria segurança de todos, tanto do cidadão quanto do animal que está sob seus cuidados. E para ter seu bichinho sem prejudicar a natureza e não estimular o tráfico de animais, basta ir até um criadouro, como este do Gilmar, que é autorizado pelos órgãos responsáveis. Ele transformou a paixão por aves em uma forma de proporcionar a outras pessoas a convivência com esses animais, além de ajudar a manter o equilíbrio da fauna. Tem outra maneira que você tem de tirar um pouco a pressão em cima da avifauna local, do contrabando, dessas coisas todas, né?
Porque aí se você passa a ter de origem legal, autorizada pelo IBAMA, com toda a documentação, é uma tranquilidade para quem cria e para quem compra. Porque quem compra também não vai ser enquadrado em nenhum crime. E se alguém identificar um animal silvestre sofrendo maus tratos ou de forma ilegal, deve denunciar à Polícia Ambiental para que seja resgatado e devolvido à natureza. O Centro de Triagem de Animais Silvestres, os CETAS, são unidades que recebem os animais silvestres vindos de apreensões feitas pelo IBAMA ou pela Polícia Ambiental e também de entregas voluntárias dos cidadãos. Tá? Então, aqui dentro dessas unidades, nós triamos, recuperamos e destinamos esses animais, com prioridade para o retorno desses animais para a natureza. Este veterinário, que também é advogado, alerta que estes bichos retirados da natureza podem trazer doenças. O contato de animais direto da floresta para com você, principalmente para o convívio, e ainda mais um convívio mais próximo, vou cuidar do filhotinho, vou cuidar dentro de casa e tudo mais, esse contato mais próximo pode te expor a uma doença zoonótica, que é de difícil, às vezes até mesmo de difícil controle. Gaiolas, viveiros, jaulas, definitivamente não são os melhores lugares para esses animais. É isso. O Via Legal fica por aqui. A gente volta na semana que vem com outras decisões da Justiça Federal. Gostou de uma matéria? Quer ver de novo? Mostrar para um amigo? Acesse as nossas redes sociais. Curta, comente, compartilhe. Tchau!